Eu lavava os carros pela manhã até... Eu tinha a obrigação de terminar de lavar 32 carros, entre 25 e 40 carros, todos os dias até 11 da manhã, porque 11 eu tinha que ter terminado tudo, 11h30 eu tinha que sair de casa, caminhava aproximadamente 7 quilômetros, que era da Saúde até a 7 de setembro, fazia meu curso, e nesse curso que eu fazia, foi a mulher do meu tio que custeou esse curso, porque eu não tinha condição de pagar. Fala, minhas bênçãos. Antes de começar o podcast, eu quero apresentar para vocês o nosso patrocinador do Papo de Bênção, que é o Bença Cell. Um espaço técnico onde proporciona para as pessoas a experiência não apenas de um reparo, mas de um ambiente sofisticado, com muita transparência e qualidade. E se você que está vendo esse podcast quer estar em um espaço técnico que venha agregar segurança, agregar valor para seu smartphone, segue aí o Instagram do Bença Cell e recebam assistência técnica com qualidade. Mais um episódio extraordinário que está acontecendo. Eu estou muito feliz. Deus tem nos conectado com pessoas de referência, mas pessoas que a gente escuta falar que essas pessoas têm resultados de acordo com aquilo que eles pregam viver. Então, neste episódio, nós vamos falar com um homem que saiu da sua geografia, uma geografia de escassez, de que a visão dele não havia perspectiva de viver o que ele vive hoje, mas ele decide pagar o preço. E você que está em casa vai ser tocado por essa experiência e a partir de hoje você vai se posicionar diferente em meio a qualquer situação de escassez. E hoje eu estou aqui com o mestre Ramon. Ele mesmo. Varão, é uma honra lhe receber. Rapaz, Tava até falando aqui que eu conheci você agora, Benção, e a conexão, existiu um rapó gigantesco aqui, a conexão foi fácil, você tem sorriso largo. E sempre em meus treinamentos de venda, que eu sou especialista em venda não, sou um consultor, né? A venda é só o gatilho da coisa. E eu costumo dizer que o sorriso, ele quebra todas as barreiras, não tem jeito. Fui recebido com um sorriso largo de orelha a orelha, meu irmão. Aí o cara se desmancha. Amém. Então é uma honra imensurável estar aqui contigo, Benção. Satisfação. Mas antes você já sabe, antes de começar a falar de experiência, a gente vai agradecer ao Senhor. Pois a oração, ela é fundamental para que os outros resultados do homem venham a acontecer de forma poderosa. Né? Deus está no céu, com as bênçãos derramadas sobre nós, mas precisamos fazer, agir. Então vamos orar como é de costume para que Deus venha nos abençoar e você que está em casa seja alcançados pela bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse podcast que está iniciando, mais um episódio. Estamos aqui com Ramon, esse homem que mudou o cenário da história dele, tem impactado as pessoas, não através apenas do posicionamento como empreendedor, mas como homem que crê, que confia e que faz aquilo que está escrito na tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar nesse podcast e abençoar cada pessoa que está ouvindo. Que ele venha receber esse renovo através da tua palavra e através das experiências que serão mencionadas neste lugar. Dá paz àquele que está inquieto, dá sabedoria àquele que está sendo imprudente e abençoa aquele que está vivendo cenário de escassez. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ramon, vamos começar. Hoje, Ramon é um empreendedor, high ticket, é um homem hoje que tem várias estratégias de venda, posicionamento, mas nunca foi assim, nem sempre foi assim. 15 anos atrás a história é diferente. Então vamos voltar um pouquinho naquele Ramon da Bahia, de Feira de Santana, e conta um pouquinho da sua história para que a gente possa conhecer você. Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou premiado pela vida por não gostar do que eu faço, porque eu faço o que eu gosto. Eu sou apaixonado pela minha profissão, eu sonhei com isso, eu almejei isso com 9 anos de idade.
Meus pais moravam, eu morei em Feira de Santana, meus pais moravam em Feira de Santana. E com base nisso aí, uma tia, na verdade a esposa do meu tio, foi nos visitar. Quando eu conheci, toda criança de 9, 10 anos de idade, eles sonham com carro, eles viajam com carro, né? E a gente sabe que é assim, né? E ela chegou com um cadete GLS prata, lindo. Eu falei, isso foi em 97, mais ou menos, 96, 97. O cadete era 95, era 96, 97. Então ela chegou com esse cadete praticamente zero. E aí eu vi aquele cadete lindão. Aí eu olhei aquele cadete, falei, nossa, que carro bonito, que carrão, hein? Aí eu não a conhecia e eu perguntei, né? A meu tio, que estava casado com ela trabalha com o quê? Ele respondeu, ela é cabeleireira. E ele também era cabeleireiro. E eu, com isso, ele me deu uma tesoura e um pente esse dia. Uma tesoura Jaguar, tesoura maravilhosa. E com base nisso aí, eu já me vislumbrei fazendo o que eu faço hoje. Ô Ramon, e como é que começam os primeiros passos, né? A gente sabe que os primeiros passos acontecem um pouco de rejeição, né? Muito descrédito. Como você começa e em que momento? E se existe algum momento desse início que você pensa em desistir? Como é que funcionou isso aí? Como eu disse a você, Deus foi maravilhoso, Deus é maravilhoso comigo e foi muito, muito generoso comigo, né? Logo em seguida, esses tios precisaram de uma pessoa para tomar conta de uma barraca que vendia coco. Eu tinha 12, 13 anos mais ou menos. E aí meu tio perguntou, você tem coragem de sair de Feira de Santana e morar em Salvador? Eu falei, coragem? Isso era 8 horas da manhã. Quando deu 3 da tarde, já estava embarcando para Salvador. Amém. Aí me matriculei por lá e fui estudar e fui viver minha vida. E como o meio que eu vivia era o meio de salão e barbearia, o que acontece? Para mim ficou... As conversas transitavam ali de clientes, então eu aprendi muito no dia a dia com eles, e quando chegava alguma objeção, eu já tinha um certo discernimento de como agir. Então, assim, eu comecei na profissão, hoje eu estou com 40 anos e eu comecei na profissão me sustentar da profissão com 15, 16 anos de idade. Então, o que acontece? Com isso aí eu já pagava meu aluguel, já vivia, já comprava minha comida, ainda conseguia mandar uma graninha para minha mãe. Então, assim, eu com 16 anos eu já me sustentava. Eu vejo uma galera hoje que tem 40 e não quer sair da casa dos pais. Olha, Ramon deu uma chave poderosa aqui, viu? Eu perguntei a ele como ele fez para vencer as objeções no início da caminhada. Guarda essa senha aqui, Ramon deu. Ele falou que o ambiente que ele estava preparou ele para as objeções. Se você está começando, quer se tornar um mecânico de moto, comece a andar com quem já tem uma oficina. Porque essas pessoas vão te preparar para você vencer as suas objeções, que é as pessoas que não acreditam. Talvez você quer consertar moto e tá andando com quem não tem nenhuma moto para andar. Como é que essa pessoa vai te impulsionar, te preparar para viver as objeções? Então, Ramon, forte essa palavra que você disse aí. E aí você vai subindo de nível, vai subindo de regra, e quando você decide ter a ousadia de construir aquilo que é seu? A gente vai chegar lá, tem toda uma caminhada, tem toda uma história. Todo o processo me preparou para ser quem eu sou hoje. Eu não reclamo. Se tivesse... Me perguntaram recentemente, Ramon, se você pudesse voltar atrás, o que é que você não faria? Eu respondi com toda a sinceridade do mundo, eu faria tudo do mesmo jeito. Amém. Porque eu só sou quem eu sou hoje porque eu passei pelo processo todinho que eu passei. Glória a Deus. Se não fosse isso, com certeza eu não seria quem eu sou hoje. Estaria faltando inúmeras peças do quebra-cabeça, e aí hoje eu me sinto um homem muito mais forte, muito mais preparado, mais capacitado. Eu sei que Deus tem muito a me oferecer em minha vida, mas eu me sinto mais forte. E a minha luta, a minha competição hoje é comigo mesmo. Amém. A minha obrigação é ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. Só isso que eu quero. Parabéns, o Ramon. Aí você fala que vai para esse salão em Salvador, e aí
Na verdade, não foi um salão. Antes de chegar no salão, teve todo um processo. Eu fui tomar conta da barraca de coco dos meus tios, morei com eles. E aí ela, logo em seguida, ela me ensinou a profissão. Ela pegou um cabelo, lembro como hoje, ela pegou um cabelo, dividiu uma ferradura de cavalo. Para quem não sabe, a gente pega o cabelo, divide o topo aqui, a ferradura de cavalo, ela dividiu. Me mostrou como cortava, mas como eu estava no ambiente correto, então assim... Eu via aquilo com muita frequência, eu via todos os dias, então para mim foi mais fácil. E aquela história, né? Se você quer jogar no Bahia, como é que você vai vestir a camisa do Vitória? Amém. Você tem que estar naquele meio ali, tem que estar naquele circuito. E aí para mim foi mais fácil do que para uma pessoa que ia começar sem... E eu tinha o desejo, eu me vislumbrava fazendo aquilo, então eu copiava, eu copiava os profissionais. Aquele ali é top, aquele ali tem uma clientela, aquele ali é elegante em pegar tesoura, aquele ali tem um atendimento bom, aquele ali tem um poder de persuasão, aquele que eu nem sabia o que era, mas que era persuasão, mas eu sabia o que era o cara convencer, que era interessante você saber convencer, ou então você dar a direção para o seu cliente para que ele tome a decisão que vocês acham que é melhor, inclusive o profissional. E aí com isso eu trabalhei um tempo nessa barraca, depois fui lavar carro na loja de um tio, em troca de uma moradia. Eu lavava os carros pela manhã até... Eu tinha a obrigação de terminar de lavar 32 carros, entre 25 e 40 carros, todos os dias até 11 da manhã, porque 11 eu tinha que ter terminado tudo. 11h30 eu tinha que sair de casa, caminhava aproximadamente 7 quilômetros, que era da Saúde até a 7 de setembro, fazia meu curso, e nesse curso que eu fazia foi a mulher do meu tio que custeou esse curso, porque eu não tinha condição de pagar, que essa mulher, Dona Jaci Rode, eu tenho ela como minha mãe, ela é uma pessoa que... eu falo com ela direto, faço questão de ser grato, falar com ela. Eu sou 90% do homem que eu sou hoje, agradeço a você. Ela foi a parte firme, sabe? Amém. Ela foi... Todo ser humano, ele precisa do carinho, ele precisa do não, do sim e do não. O sim é o sim da mãe, o não é o não do pai. E aquele não é que lhe fortalece. Ela foi meu não, ela jogou duro comigo. E aí com isso eu peguei... Trabalhei na loja de carro, fazia esse movimento. À noite eu estudava. Até 11, acordava 4h30 da manhã para 5, lavava os carros. 11 horas eu tinha que ter terminado, senão ia perder meu curso. E como era meu sonho, não podia perder. Fazia o curso até 6 da noite, que 6 da noite pegava um ônibus, atravessava a cidade, ia para a escola. Isso com 15 anos de idade, 14 anos de idade. Ia para a escola, da escola eu voltava para casa do meu tio, para a loja. Em cima da loja tinha uma kitnet, eu dormia em cima da loja e lavava o carro de novo. E assim eu fui durante quase um ano, terminei meu curso. Em seguida fui trabalhar com a senhorinha, Dona Nilda Gouveia, lá em Salvador, trabalhei no salão dela. Eu trabalhei no salão, mas assim, a cabeça de quem faz o bem, e quem, eu acredito, tenho plena convicção, quem faz o bem e costuma resolver problema, ele acha inúmeras oportunidades. Amém. Porque a oportunidade, geralmente ela vem maquiada, ela vem disfarçada, ela vem num problema grande e você resolve. Eu fui pro salão dessa Dona Nilda, eu era menor de idade, na época tinha que assinar carteira, ela não perguntou minha idade, 3 meses depois ela me perguntou minha idade. Quantos anos você tem? Eu falei, vou fazer 15 anos, Dona Nilda. Ela, meu Deus do céu, você é um menino, você é uma criança, como é que eu vou deixar você trabalhar aqui? Eu falei, agora já tá. E não se preocupe não, que apesar de ser novo, sou um homem de palavra, eu vou sair. E quando eu sair daqui, não se preocupe com justiça, que não vai ter nada disso. E assim foi. E aí, como eu disse a você, né? Como o salão de Dona Nilda era um salão feminino e tinha pouco fluxo, o foco dela não era
O foco daquele mini shopping ali, Orixás Center, não era fazer cabelo, cuidar de pessoas só. Era pegar pessoas que tinham cabelo grande, cortar, comprar o cabelo e vender. Aí, eu com 14 anos de idade, eu olhei aquele cenário e falei assim, eu estou atendendo um pouco aqui, mas eu passo muito tempo ocioso. E aí eu tive a ideia de chamar os donos de salões que vendiam cabelo e falei com eles, se você me der 10%, eu trago os melhores cabelos para cá. E aí eu virei corretor de cabelo. 14 para 15 anos de idade. Corretor de cabelo. Já viu falar nisso? Não, é? Ah, meu amigo. Essa corretagem de cabelo me rendeu uma habilidade de venda gigantesca. As mulheres chegavam meio que em dúvida ainda e eu tinha que convencê-las e tinha que levar no salão que pagava melhor. Porque como eu ganhava 10%, então assim, tinha cabelo que tinha salão que naquele lugar ele pagaria R$500 no cabelo, mas tinha outro salão que poderia pagar 800. Então, para mim, era mais interessante vender. E eu explicava isso à pessoa. Eu falava, olha, eu ganho uma comissão, você vai vender, eu ganho a comissão. Vou levar no lugar que vende mais caro. Ok? Aí a pessoa convencia, falava com firmeza, apesar de ser novo, com seriedade. Aí, nessa época aí, apesar de ser novo, eu não me vestia como um garotão. Eu já me vestia bem mais formal, que era para transmitir um ar mais sério, que eu queria passar seriedade. Saí de Dona Nilda, passei um ano mais ou menos lá, quase um ano. Depois fui trabalhar em outro salão, onde se tinha um giro, que era salão de fluxo, onde se tinha um giro gigantesco. Era preço baixo, eu precisava daquilo naquele momento, porque eu queria ser um barbeiro completo, eu queria ser um profissional completo. Um profissional completo não é só um profissional que sabe tecnicamente, é um profissional que, se ele atender no aeroporto, ele tem a habilidade de executar um serviço de um cabelo que você sabe que dá para fazer em 10 minutos com perfeição. E tem muito profissional que fica procrastinando para demorar os 40, porque ele, na cabeça dele é só 40, só funciona em 40. Muito bom. E como eu queria ser completo, eu fui para esse salão do ticket baixo e trabalhar. Parabéns. Então, Ramon, isso aí é um conselho, tá bom? Eu tô escrevendo aqui e é um conselho bastante interessante sobre o fato do seguinte: eu preciso entender que às vezes o ambiente que vai me levar ao novo nível não vai pagar aquilo que eu mereço. É o que você fez. Então, vocês que estão assistindo, tá começando, né? Eu quero melhorar a minha parte técnica, mas eu preciso entender que o meu posicionamento ainda não é bom para eu ganhar valor. Então, o que é que eu faço? Eu me conecto num ambiente que vai fazer eu ser bom tecnicamente, mas vai abastar o meu valor, ou seja, a minha aquisição, né, de recurso. Então, o que Ramon está apresentando aqui de forma simples é a consciência. Por exemplo, ele estava em um salão que ele ganhava como vendas, só que a mentalidade do Ramon estava dizendo: eu não quero ser consultor, eu quero ser um barbeiro. Só que para eu ser um barbeiro eu tenho que ser bom, e para eu ser bom eu preciso cortar. Para onde é que eu vou? E aí você decide ir para onde tinha muita mão de obra. Então hoje, um barbeiro que está começando, as 3 principais visões que você diria para esse jovem que está começando a ter? Eu diria o seguinte: estude, mas não foque só em corte de cabelo. No meu ponto de vista, a parte humana é mais importante do que a parte técnica, porque o ser humano, ele compra de gente, ele não compra do técnico. Cortar cabelo, você vai executar aquele serviço em qualquer lugar. Vários lugares. Eu costumo dizer aos meus clientes que é o seguinte: eu falo isso, eu lhe agradeço, porque tem mais de 300 barbearias e você escolheu a mim. Não, mas você é o melhor. Eu falei, eu sou o melhor porque você me concedeu a honra de ser o melhor. Para ele eu sou o melhor e pronto, acabou. Amém. E tem muitos profissionais que tecnicamente executam o serviço melhor que o meu, mas eu sou mais completo. Amém. É arrogância isso? Não, é saber o meu valor. Eu sou mais completo. Eu sei atender, eu sei vender, eu sei meu lugar na atmosfera da Terra. Isso é muito importante.
sei meu lugar na atmosfera, eu sei o meu valor, eu sei o que é, eu sei que eu tenho um valor e não um preço. Então, assim, o cliente vai e ele fica satisfeito. Eu tenho cliente que ele corta cabelo comigo 2 vezes no ano, porque ele só tem condição de cortar 2 vezes no ano. Mas ele faz questão de fazer essas 2 vezes e eu faço questão de entregar a mesma coisa que eu entrego a todo mundo. Amém. E o cara sai de lá encantado. Aí, se eu tivesse... Ele não fala, mas você sente assim, mas é o processo. Parabéns. Então, o primeiro é estude, mas não foque somente na técnica. Isso. O segundo conselho? Segundo conselho, o que diferencia um profissional do amador é a paciência. Não tem jeito. Você tem que aprender a gostar do processo, porque o processo ele fortalece toda a conjuntura para que você seja o profissional lá na frente. Não basta você querer, eu vou me fechar aqui nesse mundinho aqui, vou aprender toda a técnica no boneco, não sei o que. Aí você aprende, você faz um cabelo perfeito, exímio, você é aquele garoto propaganda do Instagram, porque hoje a barbeirada mais jovem, eu tenho 25 anos de profissão, então assim, a galera do YouTube, né? Esses barbeiros, eles focam só em postar. Aí quando o cliente chega, o cara tá esparramado, o cara tá jogado. Aí parece que a estrela do negócio é ele, quando na verdade a estrela é o cliente. Sem o cliente a gente não consegue realizar sonho nenhum. Estude, mas não foque somente na técnica. Paciência, porque você precisa de persistência. E persistência. Paciência, persistência. Então, pessoal, Ramon, você que é barbeiro, que vai escutar muito esse podcast, que tem ele como referência, ele deixou 3 principais fundamentos para que você, aonde você esteja, consiga chegar a se tornar uma referência, não do que se trata de ser técnico, bom no corte. Ele tá falando, quando ele fala completo, gente, ele fala de pilares que são fundamentais para ele se tornar essa referência que Ramon é hoje, dentro do nicho dele, que é a barbearia, a estética, o visual do homem. Então, é sobre posicionamento, é sobre a questão do bom marketing, é a questão de princípios que ele segue, que vai conectar ele aos clientes, é a questão de como ele se porta quando o cliente está, é ele identificar os clientes que gostam mais de risada e outros que não gostam. Então ele se torna um especialista em pessoas. Entendeu? E com isso, a pessoa se conecta com o Ramon e diz assim, ele é o melhor barbeiro que eu tenho em Aracaju. Até porque você compra e você confia no semelhante. Eu passei a vida toda ouvindo uma frase que dizia assim, os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Atrai coisa nenhuma, meu irmão. A gente gosta do semelhante, a gente gosta do que parece com a gente, porque o que parece com a gente é confortável. Amém, irmão. Eu creio. Então, assim, eu vou lhe falar. Você nunca vai ver um cara que segue o princípio, de um exemplo. Você é um servo de Deus, não é isso? Amém. O cara que só fala de pornografia, de prostituição, de safadeza, automaticamente você vai se afastar. Quando o cara começa a chegar, você vai se afastar dele. Amém. Então, assim, esse lance de oposto se atrai, comigo não rola. Eu acho que o que se conecta é o semelhante. Então, a conexão é mais importante do que o próprio serviço. O serviço é o básico, é obrigação do profissional entregar um serviço bem feito. Mas a conexão, o cuidado, o zelo, o carinho, o olho no olho, meu amigo. Hoje a galera não quer olhar no olho. Hoje essa geração mais nova, eles têm receio de olhar no olho e se esconde, corre. O olho no olho é de uma importância, um sorriso como você me recebeu aqui é ímpar, meu amigo. Amém, meu irmão. Ô Ramon, e você tá me passando algo que é real no mundo da prestação de serviço e que isso tem que ser acabado. Tem que ser acabado. O marketing, ele tem um grande potencial de escala.
Mas se ele não for visto da forma correta, ele tem um grande potencial de destruição. Por quê? Muita gente propaga algo, a pessoa se conecta e quando vem pro corpo é diferente. É diferente. E aí a pessoa fala, vixe, não é o que ele me passou pelas redes sociais. Então você, eu tô vendo de forma verdadeira, porque assim, você é a primeira vez que a gente tá se conectando. Sim. Dentro do podcast. Então, o que eu vejo lá nos stories é o que você é aqui. Então isso, ele é real. E quando você se conecta, transborda. E fica o impacto. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta, que eu acredito que vai ser uma pergunta de sabedoria. A gente falou que valores, princípios, eles conectam. Sim. 3 princípios inegociáveis hoje para uma pessoa se conectar com pessoas maiores, pessoas que olhem para você, que você diz, bença, esses 3 princípios, eles são irrevogáveis na minha vida. Para mim hoje, eu tenho claro em minha cabeça que a gente não se conecta com quem a gente quer. A gente se conecta com quem a gente é. Então, se você faz o bem, se você... Existe uma diferença, né? De você não fazer o mal e fazer o bem. Amém. Não é isso? Você não fazer o mal, você está sendo neutro ali. Normal. Mas você fazer o bem, você ajudar pessoas, você... Eu recebi uma mensagem hoje de um ex-colaborador meu, eu recebi inúmeras mensagens, mas essa eu só consegui abrir hoje, já tinha um tempo, foi desde o começo de janeiro, recebi tanta mensagem de apoio, e eu recebi essa mensagem, quando eu conheci ele não sabia cortar cabelo, não sabia mesmo, ele passava a máquina na cabeça assim do povo e dizia que era barbeiro, aí eu, vem pra cá, aí chamei o cara, vi, tá muito cru, vai fazer um cursinho aqui. Aí ele foi, fez o cursinho. Depois ele voltou. Ele mesmo, de um curso só, não sai pronto. Você tem que ter muita força de vontade. Você tem que estar na atmosfera. Lembra que eu lhe falei que Deus foi maravilhoso comigo quando eu fui convidado para tomar conta de uma barraca de coco. E eu vislumbrei, não foi barraca de coco, eu vislumbrei foi estar no meio, porque ali era mais fácil. Meu pai e minha mãe não eram barbeiros. O que eu estava fazendo num lugar que não me pertencia ali? Amém. Aí eu fui para Salvador, e aí esse cara chegou, saiu cru, eu ajudei ele foi se lapidando, ele foi se moldando, ele foi crescendo, ele virou um profissional. Depois ele resolveu mudar de profissão. Eu dei outra oportunidade na profissão que ele está atual, que é videomaker. E aí com isso ele foi trabalhar lá na barbearia de videomaker. Depois ele falou, Ramon, vou trabalhar com outro cara, porque o cara viu ele lá na barbearia, gostou do trabalho dele. Aí eu falei, pô, que massa, velho. E aí quando foi agora, eu tinha até esquecido. Quando foi agora recentemente, ele me mandou uma mensagem, eu abri hoje, ele falou assim, rapaz, eu tenho inúmeros defeitos, mas ingrato eu não sou. E eu tô passando para agradecer tudo que você fez comigo. Amém. Olha que ele saiu tem 4 anos. Passando para agradecer tudo que você fez comigo. E o que você precisar de filmagem, de vídeo, eu tô aqui à sua disposição. Se você tiver condição de pagar, você paga. Se você não tiver, você não paga, mas eu tô aqui para fazer de graça. Eu falei, não, porque é isso, rapaz. Vamos sentar e ajustar isso aí. Não tem estresse, não. Mas assim, você vê que o gesto de gratidão, ele é muito nobre. Gratidão. Eu acho que é o gesto mais nobre do ser humano é gratidão. Gratidão. Você falou dos 3 princípios. Isso. Você, do meu ponto de vista, você atrai quem você é, não quem você quer. Você tem que estar no meio que você almeja daqui a 5 anos. E você tem que mirar o que você quer daqui a 20 anos. Hoje, o cenário está diferente. Está tudo muito mais rápido. Com a tecnologia ficou tudo muito mais rápido. Um podcast que a gente faz aqui, as dicas de vida que eu vivi, que eu estou passando aqui, uma pessoa pode ter a sabedoria e escutar. Amém. Escutar aquilo, ressignificar para ele e botar na vida dele, botar em prática. Aí
ao invés de subir um degrau, como eu subi um de cada vez, ele pode pular do primeiro para o terceiro degrau, para o quarto degrau. Porque ele tem um conhecimento hoje. Ramon, eu sou técnico, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que um dos meus maiores erros é porque quando a gente quer virar um profissional, eu não tive a mentalidade que você teve de dizer assim, eu quero ser bom, mas eu preciso ganhar menos. Eu preciso ir lá porque o que vai me fazer ganhar mais amanhã é a qualificação técnica de hoje. Então, o que é que eu tinha que fazer? Fazer um cursozinho e estar no meio das assistências técnicas. Eu tinha que ir trabalhar para alguém. Sim. Eu tinha que ir conhecer o operacional, gestão, entender comunicação com o cliente. Não, eu tenho que abrir minha loja. Isso logo no início. Tá cacetado. Eu já sei até o que você passou. Eu já sei tudo que você passou. Então, eu sou um menino que só tem um curso e decido abrir minha empresa sem qualquer tipo de conhecimento emocional, estratégico, financeiro, espiritual. Na época eu estava muito frio. Não é que eu estava frio, eu não tinha a maturidade espiritual que eu tenho hoje. Tava desgarrado. Era um jovem com pouca mentalidade espiritual. Ou seja, o emocional falava mais alto. E eu tenho filhos, tenho esposa, e tudo isso foi refletindo no meu casamento. Enfim, eu só venci por causa de Cristo. Que uma vez eu estava lendo a palavra e a palavra disse bem assim, meu povo perece por falta de conhecimento. E aí eu faço duas coisas. Como eu não tinha conhecimento para me conectar com pessoas maiores, eu busquei algumas referências. Como eu não podia pagar mentoria, eu li a Bíblia e depois eu comprei o livro desses meus mentores, que eu achava que tinha resultado. E aí eu percebi algo. Todo crescimento empresarial não vem da técnica, vem de um equilíbrio emocional, financeiro e espiritual. Então, quando eu entendi, não é entender que não existe perfeição, mas quando eu consegui botar em equilíbrio a minha emoção, o meu equilíbrio financeiro e a minha vida espiritual, tudo começou a mudar, porque um foi se conectando com o outro. E eu consegui sair da zona de miséria. Então, falar a verdade real, não tenho vergonha de dizer isso. Então, quando eu falo com alguém que fez o curso comigo, eu disse, varão, olhe pra mim. Não queira passar o que eu passei, porque foi triste. Eu tô aqui hoje, você estava olhando pro Bença, mas nem sempre foi assim. Você está fazendo o curso. Não abra a sua empresa agora, por favor. Ah, mas eu tenho dinheiro guardado. Você vai queimar esse dinheiro como eu queimei. Ele não vai voltar. Vai, se conecte com a loja. Passa no mínimo 1 ano e meio. Você vai ganhar pouco, mas você está entendendo o jogo. Do que você vai ver. Você está vendo seu chefe ali coçando os cabelos. Caramba, eu achava que era sua Bíblia, mas você tá vendo seu chefe ali sem dormir para pagar vocês, para pagar um imposto. É isso mesmo. Enfim, eu não fiz nada disso. Então, você já deve saber. Foi Jesus mesmo. Eu digo a você que Jesus disse. Ele bota a mão e pronto, acabou, meu irmão. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Agora quem vai lhe perguntar sou eu. Se você tivesse que fazer, se você tivesse uma segunda chance e pudesse voltar no tempo, quando você estava fazendo seu curso, você faria tudo que você fez? Se eu tivesse voltado no... Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo agora e ser aquele jovem que estava fazendo o curso para técnico, você faria tudo que você fez do mesmo jeitinho ou não? Não. Não. Você não seria quem você é hoje. Mas assim, eu entendo. Hoje, com conhecimento técnico, você não faria. Eu também, talvez, algumas coisas eu não faria, mas eu não me arrependo de nada, porque tudo isso me preparou. Bom, agora você só é o homem que você é hoje, porque você foi preparado. Amém. Mas assim, se arrepende não, mas não. Fazer eu não faria. Se o senhor disser, tá arrependido, não. Não. Porque eu construí uma história em cima da minha dor. Amém. Não estou, varão. Eu digo a você, Deus, eu oro e agradeço ao Senhor. Mas para fazer, eu não faria. Porque hoje eu teria essa humildade que você teve, porque eu não tive, eu fui arrogante. Porque eu queria ser empreendedor na marra, eu queria ser o dono. O dono, e isso destrói. O empreendedorismo tem que nascer de quê? Eu vou ser para prosperar aqueles que estão ao meu lado. Ao meu lado, ao meu redor. Ao meu redor. Quem tiver comigo vai ser abençoado. Quem ganha quando eu ganho? A pergunta é essa: quem ganha quando eu ganho? Meus filhos? Meus colaboradores? Você não sabe quantos colaboradores meus já compraram apartamento trabalhando lá e só comprou porque trabalhava lá. Os caras saíam de um saláriozinho e começavam a ganhar 3, 4, 5, 6 vezes o que ele ganhava. Amém. E eu ficava
Era como se eu tivesse comprando, sabe? Era como se eu ficava imensamente feliz. Teve um que eu pedi pra... Eu queria juntar um dinheiro, né? E eu falei assim... Confiava muito nele e falava assim... Ei, eu quero juntar um dinheirinho e deixa um dinheiro em sua conta. Aí eu mandava, na verdade, eu mandava o dinheiro e ele falou, gente, irmão, por que você mandou isso aí? Eu falei, esquece que esse dinheiro tá aí. É porque se ficar em minha conta, eu vou pagando tudo, vou gastando e eu quero juntar esse dinheiro. Aí toda semana eu mandava, né? Uma graninha. Toda semana eu mandava uma graninha. Aí ele, rapaz, esse negócio não vai ser bom, porque pode declarar. Declara esse valor, eu acerto, não tem problema, porém, deixa aí guardado. Ele disse, não, tá certo. Aí falou o contador, ajeitou tudo e tal. E eu fui deixando o dinheiro no lado. Ele precisou comprar um apartamento. Eu já tinha tirado o dinheiro. Eu comprei o que eu queria comprar, já tinha tirado o dinheiro. Ele foi comprar um apartamento e o gerente viu a movimentação dele. Ele não tinha renda para comprar um apartamento, mas como viu a movimentação dele, o gerente foi lá e liberou. Rapaz, esses meses foram bom para vocês, os últimos 6 meses, né? 3 meses foi 6. Aí ele falou, deu bastante movimento. Aí o gerente falou, com base nisso aqui a gente vai poder liberar. Amém. Mas ele só recebeu essa bênção porque ele cedeu guardar o dinheiro na conta dele. É assim que funciona a vida. Amém. Ô mestre, vamos lá. Vamos subir um pouco a régua? Toda hora. Né? Falamos já sobre sua história, pagou preço, aumentou o nível de... Agora vamos falar daquele barbeiro, que já é bom tecnicamente, já tem um ambientezinho bacana, mas veio pro chefe barbeiro e veio um espírito de líder. Ou seja, não só escalou, mas se posicionou e continua bem posicionado. Sim. Então, o barbeiro tá ali, quer subir de régua, quer dar uma aumentada no ticket do faturamento, quer se conectar com pessoas maiores, ou seja, pessoas de maior influência, para isso trazer o público melhor. E para trazer o público melhor, ele tem que dar qualidade, tanto em atendimento, serviço, ambiente, local, quanto preço. Infelizmente, a gente só consegue selecionar a carta cliente da gente com preço. Parabéns. Então hoje você, barbeiro, que tá vendo esse vídeo, hein? Escuta aí que isso aí é palavra de mentoria. E aqui é gratuito, viu? Então com o mestre Ramon aqui no podcast, uma das grandes referências aqui da barbearia do estado de Sergipe, né? E ele tá deixando bem claro quais são os conselhos hoje para o cara subir de régua. Isso. A partir do momento que você tem um ambiente preparado para receber aquilo que você quer, olha. Eu sou de Feira de Santana, eu tenho vários amigos lá em Feira de Santana. Recentemente, depois que você passa a ter discernimento de alguns posicionamentos, algumas coisas, aí você vê, eu sou de Feira de Santana, quando eu cheguei lá, uma amiga, na verdade, a esposa de um amigo meu, montou uma loja. E aí, uma das conhecidas era design, era decoradora, e aí fez uma loja para povão, uma loja num lugar de povão, mas ela fez uma loja sofisticada. E aí encantava todo mundo, mas ela... E eu passei assim um tempo e não entrava ninguém, não via ninguém, uma loja sofisticada no meio daquela muvuca toda de Feira de Santana, ali no centro da cidade, aquele arerê. E aí eu enxerguei com aquilo ali que não adianta você querer fazer um lugar sofisticado onde o público tem um foco em preço. Eles ficavam com medo, assustavam os clientes. Eles não entravam porque eles achavam que ia ser o olho da cara, preços normais, igual a todo mundo, mas a loja era bonita, porque foi feita por uma design, uma decoradora, um negócio assim. Aí eu fiquei olhando aquilo ali e falei, meu Deus do céu, como você tem que saber para quem você quer trabalhar. Você tem que ser claro, tem que ser bem claro nisso aí. Para quem que eu quero trabalhar? Qual é o público que eu quero? Não é só você... eu tô não desmerecendo o bairro, mas um exemplo. Eu vou botar um mestre barbeiro no Bugio. Vai ser aquela estrutura, siduca, não sei o que, tererê. Para manter aquilo tem um preço.
por mais que o espaço, o aluguel da loja ou o terreno para comprar seja mais em conta do que no Jardins ou no Garcia, mas tem um preço para manter, porque você requer mais gente para limpar, para organizar. Então isso tem uma operação por trás e esse cliente está disposto a pagar o valor para aquele ambiente. E tem cliente o suficiente para aquele ambiente. Forte. Então, assim, é saber para quem você quer trabalhar. Então, o senhor está falando que não basta apenas ter um lugar bom, com a técnica boa e o posicionamento bom. Tem que estar na geografia correta. Você tem que estar no local certo. Amém. Na hora certa, no local certo. E com o coração e o peito arreganhado, sem maldade, que é para a bênção vir, sabe, irmão? Amém. Porque senão não vem não, velho. O senhor falou aqui no início do podcast que emagreceu quantos quilos? 43 quilos. 43 quilos. 43 quilos. Quem quiser pode ver no meu Instagram aí. Inclusive, como a gente na vida, eu acho que se a gente passar na vida, eu vejo que se a gente passar na vida e não fizer o bem a ninguém, se não fizer nada de bom para ninguém, eu acho que você é relevante. Amém. Então, o que é que eu pensei? Eu sentei com o meu médico, ele me ajudou muito. Aí a gente conversou muito com ele e eu vou estar lançando alguns e-books de emagrecimento, para ajudar pessoas, de como comer. Hoje eu faço uma alimentação à base de carne, eu faço uma alimentação bem saudável. No começo não é fácil, mas depois de um certo tempo que vira rotina, que virou a chave, a sua mentalidade de alimentação já muda. Mas isso é em tudo na vida. Do mesmo jeito você faz isso com empreender, do mesmo jeito você faz isso com sua família. Eu conheço muitos empreendedores que eles não dão atenção à família, não dão atenção a nada, e aí aquela coisa toda. Então, assim, tudo é você respeitar o processo, gostar e respeitar o processo, e só vai virar rotina se você fizer. Mas essa questão todo dia de colocar o seu corpo, ele partiu da necessidade física ou ele nasceu de uma perspectiva de empreendedor que dizia que eu precisava me posicionar melhor? Qual foi por que esse preço foi pago? Vamos lá. Eu nunca tinha me atentado a corpo bonito nem nada, né? Eu tenho um amigo, hoje a gente é amigo da gente se falar quase todo. Eu já mandei bom dia pra ele a gente já se falou, já perguntei algumas coisas a ele ali. Dr. Marlon Batista é meu amigo. Ele fazia cabelo comigo, já tinha quase 2 anos. E ele me chamava, Ramon, vamos dar uma melhorada aí, como é que tá a sua saúde? Que não sei, mas eu não queria, quando você não quer, você não faz. Amém. Você tem que querer. Quando foi um belo dia, eu tomei aquela abençoada daquela vacina, Johnson, e aí eu passei 2 dias arriado. Eu nunca tive doente, eu nunca tive nada. Eu nunca perdi um dia, 25 anos, eu nunca perdi um dia de trabalho por uma gripe, porque a minha mente, ela é forjada para não ficar doente. Quando tem um resfriadozinho assim, é negócio de horas e vai-se embora. A minha mente manda no meu corpo, a minha mente manda em tudo. Amém. Então, assim, como eu sei disso, eu tenho essa convicção de que a mente manda em tudo, então eu tô tranquilo. Para eu ficar doente é a coisa mais difícil do mundo. E aí, como eu nunca ficava doente, eu tomei essa vacina, fiquei adoentado. Aí fui lá em Marlon, agora eu vou me cuidar, vou meter um shape aí. Aí ele, tá bom. Aí passou uma bateria de exames, 135 exames, eu fui lá, fiz os exames todos. Entreguei a ele, falei, agora vamos meter os produtos, meter o shape, viu? Aí ele virou pra mim e falou, vamos meter o shape, mas primeiro você vai cuidar da sua saúde. Eu sou médico, eu cuido de saúde. Eu cuido de pessoas. Então, assim, seu cortisol, um cortisol normal transita entre 8 e 14 pontos. O meu estava 0,48. Cortisol ele sobe, desce, ele sobe 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,48. Ele disse que nunca tinha visto um cortisol tão baixo. 0,
Minha testosterona, eu com 36 anos, era uma testosterona de um jovem ancião de 80, 212. Na minha idade era para estar na casa de 600 e alguma coisa. Pré-diabético, gordura no fígado e mais um monte de coisa, um cansaço, E aí a gente começou, eu chamei um personal para começar a treinar, fui para academia, mas era uma dificuldade tão grande. E aí eu fui indo. Hoje eu sou apaixonado pelo treino. Hoje antes de vir para cá, já puxei um ferrinho já. Amém. Amém. Já puxei um ferrinho porque a musculação para mim ela funciona assim. Para mim a musculação ela faz parte do meu trabalho. É a primeira parte do meu trabalho, é onde eu libero substâncias, endorfina, aí eu libero algumas substâncias no corpo que faz com que eu produza o dia todo em alta rotação. Amém. Então, a primeira parte do trabalho qual é? Musculação. Não é pro corpo só, é pra minha cabeça e pro meu dia, é musculação, acabou. Amém. E aí eu vou. Hoje eu já fui já. Então, Ramon, falamos sobre sua trajetória, falando sobre pagamento de preço, a mentalidade de que precisa perder hoje para ganhar a longo prazo. Falamos também sobre O famoso passo para trás para ganhar impulso, né? Para dar impulso, né? Falamos também sobre os princípios, né, que vai conectar com você com pessoas maiores. Falamos também sobre posicionamento, geografia, ambientes. Foi uma aula hoje, na verdade foi uma entrevista que você direcionou, né? Você trouxe dentro da sua experiência, né? Fez da sua dor uma metodologia de crescimento. Não tem outro nome a ser dado. Fez da sua dor uma metodologia de crescimento. Então você que está assistindo esse podcast, eu tenho certeza, lembre-se, o mestre barbeiro ele é referência no segmento de barbearia no estado de Sergipe. Tá bom? Mas lembrando, toda essa experiência que ele passou pode ser adaptada a qualquer nicho que você trabalha, que você faz. Qualquer coisa. Você só vai pegar o contexto dado dele, anotar, ressignificar para você, trazer para o seu mundo e pronto. Porque assim foi que eu fiz com inúmeros empreendedores que eu converso. Eu sou agraciado por Deus, né, o tempo todo. Eu tenho inúmeras pessoas de altíssimo nível intelectual que sentam em minha cadeira, e quando o cara senta na cadeira do barbeiro, você já não é mais o mesmo, você sabe disso. Amém. Quando você senta e confia no barbeiro, você relaxa. Amém. Você fala coisas que você não fala. Amém. No dia a dia. E eu sou privilegiado por isso. E aí eu aprendo muito com meus clientes e transmito isso também. Amém. Galera, mais um episódio que se acabou. Eu tô muito alegre. Foi mais vastos conhecimentos que eu adquiri. Vou colocar em prática. Amém. Porque o Papo de Bênção, ele só tem um objetivo: pegar a sua dor e trazer resultado na minha vida e na vida daqueles que escutarem. Porque um homem que vence uma dor é um homem maduro. Um homem maduro é um homem sábio. E um homem sábio, ele tem resultado. Tem resultado. Então, que Deus venha te abençoar. Muito obrigado por confiar no projeto. Amém. Nunca me viu, né? Verdade, e aí Deus estava na direção de tudo e eu só mandei uma mensagem e deu tudo certo, e o Senhor está aqui, transbordou verdade e alegria, e que Deus continue te abençoando poderosamente, Ramon. Tem um ditado que eu uso com muita frequência. Eu vi isso aqui recentemente de uma pessoa que você assim, uma pessoa me chamou e falou assim: Ramon, você sabe qual é a diferença entre o sábio e o inteligente? Você sabe, irmão? A diferença entre o sábio e o inteligente. Sim. O inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Pode ser isso também, só que ele me explicou de um jeito diferente. Amém. Ele me explicou assim: o sábio, o inteligente, ele resolve problemas. Gostei. O sábio nem entra nesses problemas. Glória a Deus. Aula. Amém. Ramon, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Acredito que agora nasceu uma amizade. Amém. É uma admiração real e verdadeira. Como você falou, você não atrai
Repita essa frase, que essa frase vai ficar guardada. Você não atrai quem você quer, você atrai quem você é. É tanto que eu vou passar só uma lição de vida que eu passei recentemente. Você deve ter acompanhado. Estava passando por algumas adversidades e aí eu resolvi... Olha só o comprometimento e o respeito, viu? Eu resolvi botar minha cadeira na praça. Eu botei uma cadeira na praça, mas eu tenho tanto compromisso, eu sou tão comprometido com o meu cliente, de entregar sempre o máximo, de estar sempre sorridente, de estar sempre feliz. Já teve inúmeros momentos da minha vida que eu estava triste, cabisbaixo, que eu estava cheio de coisas, cheio de contas, cheio de problema, aquela tubulação em família, não sei o que, tererê. Mas para ele eu estava com um sorriso, como você me recebeu nesse instante. Amém. Um sorriso de orelha a orelha. Sabe por quê? Porque ele vem ali para viver aquele momento bom. Ele vem extrair o que é de bom de Ramon. Amém. E Ramon emana coisa boa. Amém. É tanto respeito, tanto respeito, tanto comprometimento que eu botei uma cadeira na praça e eu fiz uma fila de homens da alta sociedade que sentariam no banquinho da praça esperando sua vez para cortar o cabelo ao ar livre. Amém. Esse é o resultado de um trabalho bem feito. Esse foi o pagamento que eu recebi recentemente, que não foi em dinheiro, mas foi em reconhecimento, porque eu me entreguei de corpo e alma àquele negócio. Eu me entreguei. Então, a dica é: tudo e qualquer coisa que você for fazer, faça de dentro para fora, faça com amor, entregue ao máximo. Se entregue, vai ser cansativo, vai ser exaustivo, mas você tem que se entregar. Se entregue ao máximo, acabou. Amém. O resultado vem. Amém. A gente tem que ser como um bambu chinês. O bambu chinês, ele passa 5 anos, você planta, ele passa 5 anos crescendo só a raiz. Aí no 6º ano ele cresce 12 metros consecutivos. Aí você, rapaz, esse bambu estava onde? Ele cresceu a raiz. Então a gente tem que crescer o nosso fazer, fortalecer nosso alicerce, crescer nossa raiz. E onde é a nossa raiz? É internamente. Amém. É o interno, é o espiritual, é o lado da família, é o lado dos amigos. Você filtrar quem você quer perto de você. Amém. Então assim, se fortaleça, se fortaleça, se prepare, se cuide da pessoa mais importante da face da terra, que essa pessoa sabe quem é, né? É você. E se você não estiver bem, você não vai fazer bem a ninguém, você não vai poder elevar a autoestima de ninguém, cortar um cabelo, que não é só um corte de cabelo. Então assim, essa aí é uma dica maravilhosa para vocês que estão começando, estão iniciando na carreira de... seja ela qual for. Parabéns. Se entregue ao máximo. Dê o seu melhor. Ah, mas eu não tenho tal condição, eu não tenho tal tesouro, eu não tenho tal... Dê o melhor com aquilo que você tem naquele momento. Amém. Tanto é que eu só tinha uma praça para atender e eu atendi numa praça. Amém. E os meus clientes foram. Irmão, satisfação enorme. Deus abençoe, Barão. Muito obrigado. Amém? Mais um episódio aí concluído do Papo de Bênção. Que Deus abençoe. Tamo junto.